Muito boa noite a todos. Que a luz do amigo e mestre Jesus inspire e envolva os nossos corações nessa noite. Cooperação, diversidade e respeito. Esse é o tema da nossa reflexão dessa noite. Item do livro Espiritualidade nas Relações, para viver e conviver em paz. E também fruto de reflexões acerca de outras mensagens que nos falam da cooperação, da diversidade e, é claro, de respeito. Mas quando pensava em como nós poderíamos iniciar essa reflexão, essa noite, eu imaginava todos nós olhando uns para os outros nesse momento. Por alguns instantes que a gente pudesse olhar para a pessoa que está ao nosso lado, que a gente pudesse observar alguns detalhes, o cabelo, os olhos, os detalhes da nossa fisionomia, reconhecendo que se cada um de nós tem peculiaridades, tem diferenças na sua fisionomia, tem também nas suas características emocionais, nos seus sentimentos, na sua forma de pensar, de agir, de viver. É claro, porque cada um de nós tem feito uma trajetória evolutiva. Cada um de nós chegou até aqui hoje percorrendo longas estradas, trilhando longos caminhos de evolução, vivendo experiências muito diversas, que nos tornam não todos iguais. Nós não somos todos iguais. Nos torna únicos, singulares. Cada um de nós é um ser com profundas, com imensas experiências, resultado de escolhas, de processos, de encontros, de desencontros, de chegadas, de partidas, de várias reencarnações, da passagem por diferentes culturas, épocas diversas, planetas diferentes, reinos da natureza diferentes. Tudo isso, embora todos caminhemos para o mesmo destino, caminhamos para nos tornar espíritos perfeitos, puros, no ápice da evolução a que nós, criaturas divinas, criados por Deus, simples e ignorantes, que iniciamos uma trajetória evolutiva, caminhamos para um destino de perfeição, mas ainda assim profundamente diversos, únicos. Conta-nos o livro Paulo e Estevão, e há pouco cantávamos aqui uma música que fala também desse livro. Na introdução do livro, o benfeitor Emmanuel destaca um dos principais objetivos da obra. E ao dar como título da obra o nome de dois seres, Paulo e Estevão, ele já destaca a importância da cooperação. E no prefácio, ele diria o seguinte:
que uma das finalidades do esforço da obra era mostrar, reconhecer que o apóstolo Paulo não poderia chegar a essa possibilidade em ação isolada no mundo. Por quê? Paulo tinha a sua singularidade, suas características peculiares, a sua forma de ser, suas experiências. Mas em ação isolada, solitariamente, somente com a sua forma de pensar, com as suas emoções, do seu jeito de pensar, de ver o mundo, de agir, ele não conseguiria cumprir a sua obra. A missão que lhe cabia, não. É então que Emmanuel diz: sem Estevão não teríamos Paulo de Tarso. O grande mártir do cristianismo nascente alcançou influência muito mais vasta na experiência paulina do que poderíamos imaginar tão só pelos textos dos estudos terrestres. E por isso o benfeitor traz essa nova visão. Então ele diz: a vida de ambos está entrelaçada com misteriosa beleza. E quem de nós pode dizer o que seria hoje se não fosse a passagem de cada uma das pessoas que passaram pelas nossas vidas? Quem seria eu se não tivesse conhecido o Pai? Não tivéssemos vivido as experiências de música, de entendimento? Quem seríamos nós se não tivéssemos chegado até essa casa, conhecido uns aos outros, vivido experiências, conhecido novos estudos, trabalhado sentimentos, tido desentendimentos? Porque somos diversos. Aprendido na diversidade a importância da cooperação e de respeitar uns aos outros. Respeitar as diferenças de opinião, as diferenças de formas de ver a vida, compreendendo essa nossa longa trajetória. Os nossos hábitos criados em várias reencarnações. Talvez o meu hábito nessa reencarnação seja um hábito de discutir. Eu me habituei à discussão, a resolver as coisas num tom de voz mais alto. E eu vou precisar trabalhar isso, me educar. Aí cruza a minha vida alguém que fala manso, sereno. Alguém que me convida a ver a vida por outro viés, com outras lentes, e a aprender um pouco com isso, e a absorver um pouco de experiência. E nesse encontro, ambos crescem, se desenvolvem. Diz Emmanuel: a contribuição de Estevão e de outras personagens dessa história real vem confirmar a necessidade. É necessidade. Não é assim algo, né? É necessidade. E a universalidade da lei de cooperação. Veja só. No prefácio da obra ele fala: há uma lei universal no mundo, necessária a cada um de nós: cooperação. Quis a providência divina que a evolução dos seres se desse através das experiências diversas, da convivência com a diversidade. Na tolerância, na compreensão, vivendo essas experiências múltiplas. E para verificar a amplitude desse conceito, diz Emmanuel, recordemos que Jesus, cuja misericórdia e poder abrangiam tudo, procurou a companhia de 12 auxiliares, a fim de empreender a renovação do mundo,
a própria experiência do Cristo é uma experiência de cooperação. Por que será que para reencarnar no planeta é impossível fazer isso sozinho? Para chegar ao planeta é preciso a cooperação de alguns corações. Já na entrada à experiência física, já no retorno do espírito à experiência física, temos uma lição de cooperação. Já na própria chegada, no próprio retorno. Mas essa é uma lição que provém de muito tempo antes de sermos, de podermos nos chamar de espíritos humanos. Nossa trajetória evolutiva inicia muito antes. Muito antes. Diz Emmanuel, mesmo que escreve o prefácio do Paulo Estevão, agora em uma mensagem chamada Associados Sempre. Ele diz assim: a sabedoria da criação entreteceu o caminho evolutivo de tal modo que não avançaremos adiante uns sem os outros. Não avançamos de forma isolada sem a cooperação dos outros. É necessária a convivência, experimentar essas diferentes ideias, formas de pensar, seres que têm ainda ideias muito endurecidas, alguns que já têm ideias mais depuradas, mais inspiradoras, mais sutis. E nessa convivência, nessa dificuldade, às vezes, que por vezes é penosa, dolorosa, porque convivemos com seres que não se importam de tirar a vida de outro. Convivemos com criaturas que não vacilam em atear fogo às matas. Despreocupados com as consequências, convivemos com seres que amam profundamente, como nós já talvez desejaríamos amar e ainda não conseguimos. Convivemos com seres que já desenvolveram virtudes e ainda permanecem atrelados a ideias e a atitudes que nos chumbam ao chão. Por que será? A vida, porém, diz Emmanuel, é comparável à máquina cujo funcionamento harmonioso depende do ajuste das peças que a constituem. E se as peças não estiverem ajustadas, cada peça tem a sua singularidade, a sua diversidade, a sua função. Naquele momento, se nós pensarmos em nós, hoje, cada um de nós desempenha uma função na vida. Com as suas características, com a sua experiência, tem aquela trajetória, aquela linha de ação que lhe cabe nessa etapa, nesse degrau da evolução. Ele diz assim: e as peças em qualquer máquina são diversificadas entre si. Somos chamados a conviver com a diversidade. Estamos em um mundo de provas e expiações, em que nos mesclamos com essas emoções diversas, com essas formas de agir que mencionávamos. E no Brasil, de forma ainda intensa, talvez mais intensa do que em outros tantos lugares do planeta, nós convivemos com uma profunda diversidade.
Se nós vamos a outras regiões do país, a diferença da cultura, dos costumes, dos hábitos é tamanha que nós pensamos como pode eu estar ainda no mesmo Brasil, no mesmo país. Porque são outros hábitos, são outras expressões linguísticas, são outros alimentos. A diversidade imensa. Quantos povos vieram habitar o Brasil? Vieram constituir essa nação? Os povos da África, os índios que aqui já habitavam, os europeus e tantos outros povos que aqui aportaram, trazendo as suas bagagens, e nós espíritos que por todos esses lugares passamos e aqui reencarnamos e nos reconhecemos diferentes na cor da pele, dos cabelos, dos olhos, na nossa orientação, nas nossas preferências, nas nossas escolhas. A diversidade que nós somos chamados a conviver. E se nós vamos entendendo, vamos compreendendo que é nessa diversidade que o espírito evolui, que ele cresce, aprendendo a conviver com isso, talvez seja o Brasil um dos países mais propícios a trabalharmos a noção de cooperação, de diversidade e de respeito. Assim como ao tempo de Jesus, a Galileia, aquelas regiões recebiam viajantes de todas as regiões. Havia pessoas de diferentes hábitos, costumes. Havia a força do Império Romano, havia os mercadores, havia os galileus, tantos outros. E ali floresce a mensagem do Evangelho. Talvez o Brasil seja a mesma pátria do Evangelho, justamente pelas oportunidades de evangelização do nosso coração que recebemos aqui. Pensando nisso, diz Emmanuel, somos levados a considerar que todos devemos cooperação ao bem geral. No entanto, o nosso lugar de ação é um recanto íntimo em que nos cabe trabalhar e permanecer. Aquele local onde trabalhamos intimamente. Se nós olharmos em nossa família, a diversidade de ideias, de pensamentos, de formas de agir, por mais que haja semelhanças pela convivência, mas nós reconhecemos ali quanta diferença. Então ele diz: atendendo a semelhante realidade, é forçoso nos devotemos ao exercício da fraternidade, na sustentação da própria harmonia. Fraternidade é sustentar a própria harmonia. Como nós nos sentimos quando agredimos o outro? Qual é a sensação que vibra dentro de nós quando desrespeitamos o outro? Quando agredimos, quando insultamos? Qual é a sensação íntima? O que vibra dentro de nós? É harmonia e paz? Entender e também entender que muitos de nós buscam paz, buscam segurança, buscam respeito de formas que nós poderíamos julgar desastrosas. Há quem busque respeito através da violência, porque aprendeu a buscar assim. Porque entende que respeito se conquista com violência. Essa é a forma que ele entendeu, que ele aprendeu de agir. E a nós o que cabe? Responder na mesma moeda?
Qual é a lição do Evangelho nesse sentido? Qual é a lição de Jesus? Amai-vos uns aos outros. Perdão. Necessário é amar. Necessário é trabalhar. Necessário é esperar e perdoar. Abigail, cantávamos há pouco a música. Resume a lição do Evangelho. Então ele diz: ninguém se adianta a sós nas arremetidas de vanguarda. Ninguém prossegue solitariamente. Os outros são personagens inevitáveis nas realizações que somos chamados a partilhar. Então, cada um de nós é personagem das realizações individuais nossas. Se o livro... muitos de nós pensamos que o livro Paulo e Estevão trata só de Paulo. Não. Trata de Paulo, de Abigail, de Estevão, de Ananias, de Áquila, de Prisca, de Tiago, de Barnabé, de Simão Pedro, de Jesus, dos companheiros que seguiam com Paulo quando ele encontra Jesus. Todos são personagens da nossa trajetória evolutiva, sem os quais não avançamos. Aqueles que nos estimulam a paciência, vamos usar esse termo, né? Que nos estimulam a tolerância, que nos estimulam o respeito e o entendimento, seja no plano material ou no plano espiritual. E nós, quando estimulamos alguém a ter paciência, a ter tolerância, a ter respeito, a perdoar, porque agimos de forma equivocada, porque agredimos, porque desrespeitamos, somos protagonistas, somos personagens das vidas uns dos outros. Observemos, no entanto, que cada qual de nós é uma criação particular, a afeição de um mundo por si integrado no esquema do progresso, mas girando em órbita diferente. E aqui eu queria ir buscar a inspiração de Leon Denis. Olha o que ele fala: cada um de nós é uma criação, caminhando juntos, convivendo juntos, mas em órbitas, em uma órbita diferente. Leon Denis, no livro O Grande Enigma, há um capítulo do livro em que ele vai falar sobre a solidariedade da natureza, em que se encadeia, em que se une a natureza. E Leon Denis diz assim: todos os seres estão ligados uns aos outros e se influenciam reciprocamente. Sabe aquele chavão? Estamos todos conectados. É verdade mesmo, estamos lá. O universo inteiro está submetido à lei de solidariedade. Estamos imersos no amor divino. No amor divino que envolve todo o universo. Desde os mais longínquos sóis, estrelas, planetas, constelações, até o nosso íntimo, tudo se interliga por fluidos invisíveis, por uma força, ainda por vezes por nós desconhecida. Tá vendo? Até tudo aqui se conecta. Pronto. Os mundos nas profundezas do éter, uma expressão bem utilizada à época, né?
E hoje nós poderíamos falar do fluido cósmico universal, nas forças que unem o universo. Os astros que há milhares de anos-luz entrecruzam seus raios de prata, a sua luz que nos alcança, conhecem-se, chamam-se e respondem-se. Uma força que denominamos atração, a força que nós poderíamos chamar força gravitacional, e outras tantas que hoje a ciência aprofunda-se no conhecimento, essa força os reúne através dos abismos no espaço. De igual maneira, da mesma forma, na escala da vida, todas as almas estão unidas por múltiplas relações. Assim como as estrelas e os planetas, nós estamos unidos. Nós nos conectamos. Desde os tempos dos demais reinos da natureza. Observando a natureza, aprendemos de cooperação, de conexão, em que tudo se conecta num ciclo natural. A natureza já nos ensina esses ciclos que se conectam. Sempre num processo de transformação, de evolução. Assim também somos nós. Influenciando-nos, conectando-nos, transformando o nosso íntimo, evoluindo constantemente. Se hoje nós vemos o mundo e sentimos uma tristeza por determinadas circunstâncias, ações, atitudes, momentos evolutivos que estamos atravessando, eles passam, tudo se transforma, tudo evolui. Nós reagimos uns sobre os outros. A nossa ação hoje é importante para transformar o ambiente. O que nós vibramos internamente, intimamente hoje, agora, irradia-se ao nosso redor e transforma a nossa volta, a realidade. A solidariedade que liga todas as almas funda-se em identidade de sua natureza. Sintonia na identidade da nossa natureza. Partimos lá do início da trajetória evolutiva, e aí vamos trilhando caminhos diversos. Na igualdade de seus sofrimentos através dos tempos, na similitude de seus destinos e de seus fins. Partimos de um início semelhante, vamos para um fim que é a perfeição. A diversidade mora nessa caminhada, nessa trajetória. A exemplo dos astros nos céus, todas essas almas se atraem. Também nos atraímos. A matéria exerce sobre o espírito seus poderes misteriosos. A alma humana sente todas as atrações da vida inferior. Sentimos a atração da vida inferior. Aqueles hábitos, aquelas emoções que nós ainda experimentamos e teimam em nos manter ligados aos estágios anteriores da evolução, mas, ao mesmo tempo, recebe os chamados do alto. Somos seres que nos sentimos ainda presos à inferioridade, recebendo os apelos do alto. Nessa penosa e laboriosa evolução que arrasta os seres, há um fato consolador sobre o qual é bom insistir, diz Leon Denis. Em todos os graus de ascensão, em todas as etapas da vida, a alma é atraída, auxiliada, socorrida pelas entidades superiores, pelos espíritos que seguem à frente na evolução.
Todos os espíritos em marcha são auxiliados por seus irmãos mais adiantados e devem auxiliar, por sua vez, todos os que lhe estão abaixo. E nos vamos conectando uns aos outros. Mão acima para quem já avançou e nos convida ao alto. Mão a quem prossegue junto conosco, para quem nos segue à retaguarda para auxiliar-nos. Quanto já possamos auxiliar, quanto já possamos fazer. E assim cooperamos. E assim desenvolvemos emoções, sentimentos, transformamos atitudes. Não é no isolamento que crescemos. Os momentos de isolamento são importantes para a reflexão, para a introspecção, para a tomada de decisões. Mas a vida completa em isolamento apenas nos desenvolve o egoísmo. Estagnamos. Porque é necessária a diversidade. Mas voltemos à mensagem de Emmanuel. Quando ele diz: companheiros e associados, por isso, tê-lo-emos sempre sobre diferentes aspectos. Esse inclina-se mais intensamente à perquisição científica. As pessoas que já se desenvolveram mais no intelecto, na ciência, que gostam, e a gente pode fazer essa analogia dentro, por exemplo, seja da família, ou vamos pegar o exemplo da casa espírita, da sociedade espírita. Há aqueles que se dedicam mais ao estudo, mais intelectual, porque gostam da leitura, do aprofundamento, da análise dos detalhes, da conexão com outras obras, são mais dados à literatura, aos aspectos científicos da doutrina. Aquele se alimenta com um ideal religioso. Há outros que já têm outras tendências, outros impulsos interiores. Outro constitui a bondade por dentro da própria alma. Já desenvolveu a doçura, a compaixão, a bondade. Que eu ainda preciso estudar ali, pensar, refletir para tentar alcançar. Há outros que fluem a bondade já por dentro. Entretanto, ainda carrega problemas sentimentais de alta complexidade. Tem a bondade, tem um coração bom, dado a gestos de bondade, de caridade, mas ainda cultiva sentimentos e emoções contraditórios. Agressividade às vezes, desarmonia em certos campos da vida que precisam ser desenvolvidos. E como vai desenvolver? Como eu vou desenvolver aquele campo? Olhando o que o Wagner já aprendeu a desenvolver, convivendo com outros e tantos corações, aprendendo, sendo cooperadores, coparticipantes, personagens das vidas uns dos outros. Aquele outro acerenou o coração no tocante ao afeto, mas não desvencilhou ainda da paixão pela própria influência. Uma vaidade, muitas vezes, né? Então, nos desconectamos de um certo vício emocional, de uma certa atitude que nos desequilibra, nos vinculamos a outras coisas boas, mas também temos ainda uma desarmonia em certo campo. A diversidade. Todos, contudo, são indispensáveis ao nosso processo de aperfeiçoamento. É o que diz o Emmanuel. E aí ele vai dar alguns exemplos. Chamam-se pais ou filhos, esposa ou esposo, familiares ou amigos. Vibram em ondas mentais muito diversas das nossas, conquanto possamos viver em condomínio de paz nas faixas da afinidade.
Moramos no mesmo lar, convivemos na mesma sociedade, no mesmo grupo de amigos, de companheiros, temos afinidade, mas por vezes vibramos em faixas, em ondas diferentes. E tudo bem. E tudo bem. Talvez o que nós mais estejamos precisando nesses tempos seja essa tolerância e respeito com a diversidade. Não achar que porque o outro pensa diferente, tem uma visão diferente do mundo, ele deve ser aniquilado. Não será medo de olhar para mim, de olhar para o outro e reconhecer o que eu preciso transformar em mim. Vamos continuar dilatando, deixando para depois a necessidade de transformação interior. Como se eu quisesse aniquilar, esconder aquela sombra que ainda existe em mim. Por quê? Por que não aprender a respeitar os pensamentos ruins que chegam em mim também? Tolerar, respeitar as minhas dificuldades internas, olhar para elas e pensar: como eu posso fazer para transformar isso? O que o Evangelho me ensina, como eu posso transformar? Eu não quero que isso me domine, mas eu não posso jogar isso para baixo do tapete. Então não se trata de aniquilar uma emoção, um sentimento, mas de transformar, ressignificá-la, redirecioná-la, transformar o nosso mundo íntimo. Auxilia aos associados da experiência no mundo, sem violentar-lhes a formação, diz Emmanuel. Auxilia, coopera, sem violentar a formação. A violência gera desequilíbrio. Não percas tempo exigindo aos seres amados demonstrações e valores que ainda não te podem oferecer. Não podem oferecer. Não exija. Trabalha, serve e segue adiante, mantendo a consciência tranquila. Poderás claramente conseguir semelhante realização. Podemos. Trabalhar, servir, seguir, compreender, respeitar, tolerar. Podemos, respeitando a todos, mas amparando-te em Deus. Deus. Se nós cooperamos uns com os outros, se somos personagens das vidas uns dos outros, é importante lembrar: aquele que mais coopera, que coopera com o universo, no íntimo de cada um de nós, Deus. A força divina. Porque eu extraí uma frase do prefácio do Paulo Estevão para deixar ela aqui no final, justamente para pensarmos como nos fala o benfeitor Emmanuel. Se ele nos diz que a cooperação é uma necessidade, é uma lei universal, é preciso lembrar da cooperação divina constante, pedir auxílio. Eu quero mudar, eu quero transformar esse meu gesto, esse meu ato, eu quero me melhorar, deixar para trás isso que me prende ao chão, ter impulso para subir a esses que me chamam ao alto. E essa força sustenta e equilibra o universo. Diz Emmanuel, ao falar que um dos objetivos do Paulo Estevão é dizer que a cooperação é uma lei
universal e necessária, diz ele que sem cooperação não poderia haver amor, existir amor. E o amor é a força de Deus que equilibra o universo. Então busquemos equilibrar as nossas vidas nesse amor profundo e intenso que equilibra o universo. Cooperemos uns com os outros. Cooperemos, respeitemos, aprendamos a conviver com a diversidade, fora, no outro e em nós. E peçamos, e sintamos e nos entreguemos à profunda e intensa cooperação de Deus.